de euros, 43 milhões de reais. O Corinthians vai para a temporada 18 sem o Jôzinho. Olha, ontem eu estava no evento lá do Sheik, né, em Mangaratiba, e eu não joguei, então eu fiquei muito tempo ali do lado do Carille, do Tite e do Zico. Só essas três feras, Você estava bem, Zé? Eu estava. E eles também estavam bem acompanhados? Eu estava só escutando, só aprendendo. Apurando. E eu conversei com o Carille, né? Que pessoa, que eu não conhecia pessoalmente, me deu um abraço, né? E ficamos trocando uma ideia ali, um cara sensacional. E ele até falava novamente aquela frase que ele usou muito: o meu grande reforço é manter os meus jogadores. Ih, rapaz. E isso não está acontecendo, né? O Pablo já tinha saído, o Arana já tinha saído também. Exatamente. E agora ele perde o melhor jogador do Corinthians no campeonato, o artilheiro do campeonato. Um jogador que até eu fui um dos que falei, de repente, pode brigar por uma vaga na seleção, na Copa do Mundo, com o Firmino, né? Com o Diego Souza, pelo campeonato que fez, pelo jogador que é e pelo profissional, né? Que ele se reinventou dentro da carreira dele. E é uma perda, assim, eu não vejo hoje, assim, um jogador para substituir agora, imediatamente. Principalmente porque financeiramente tá muito caro. Tá difícil de você buscar no mercado um jogador desse quilate aí, desse nível. Tanto é que ele foi vendido por 11 milhões de euros. Ozinho, já entrando num outro tema que está relacionado, se fala muito no nome do Trellis, atacante colombiano do Vitória. Mas olha, o Fred está por aí, né? Porque o Ricardo Oliveira fechou com o Galo. É provável que o Fred não fique no Galo. E agora? Será que pode? Que estava sendo muito comentado no Flamengo, né? Mas você vê no mercado o Fred, que é um jogador que já tem uma idade mais avançada, um baita de um atleta, um baita de um jogador, mas já está num momento da carreira que já está mais no período de descer do que subir. Sim. Mas é um cracaço, é um grande atacante artilheiro. Mas todo mundo fala num grande reforço para um Flamengo, agora vai também entrar na pauta do Corinthians, o Fred. Eu acho que assim, um jogador para chegar e rapidamente fazer o que o Jô fez nesse período curto, não vai ser fácil no Corinthians. E é uma perda grande para o campeão brasileiro, que já inicia o ano com perdas, né, dentro do seu elenco e que vai ter que trabalhar urgentemente. Para um clube que já vai ter eleição também em fevereiro. Estava lá também com um dos candidatos à presidência, né, o Sanches também estava no evento, bati um papo com ele, e ele está muito confiante que ele vai ganhar essa eleição e já está com planos futuros, né? Já pensando em CBF também. Já está pensando em CBF também, o Sanches. E assim... seria uma volta, né? O bate-papo que ele teve comigo, assim, eu gostei das ideias dele, né? Daquilo que ele está pensando para o futebol brasileiro. Gostei. Então, assim, eu acho que foi ruim, sem dúvida, a saída do Jô. E essa diretoria que vai mudar em fevereiro. Vai mudar. Como é que é isso? Vai trabalhar uma diretoria agora para um elenco que vai chegar uma nova diretoria, começa ruim o caminho do clube. A diretoria do Roberto de Andrade, que está saindo, vai ter que buscar uma reposição aí para o Jô, né? E a diferença é você ter... Bom, é claro que é preciso ter cuidado com o que a gente vai dizer sobre o futuro do Corinthians, a partir da saída do Jô, que foi o principal jogador do time em 2017, porque quando o Jô chegou em 2016, também ninguém acreditava que o Jô fosse jogar tudo que jogou em 2017. É verdade. Então, não vamos também colocar o carro na frente dos bois. Há diferenças entre a chegada do Jô no ano passado, por mais que se duvidasse, eu não achava que fosse uma grande contratação, para o Trellis, por exemplo. Uma diferença, o Jô conhece o ambiente, o Jô conhece o clube. Foi criado lá, né? O Jô é o jogador mais jovem a atuar pelo Corinthians em todos os tempos, quando estreou em 2003. Então tem diferença. O Trellis pode chegar e dar muito certo, mas ele tem que chegar e se ambientar. Se for o Trellis está acertado com o Corinthians precisa se acertar com o Vitória. E para chegar e entender como é o time, como funciona, qual é a característica, se vai ser... O peso da camisa, né, PVC? Tudo isso tem diferença. A cobrança, a pressão da torcida. Agora, o Corinthians vai começar o ano, o Corinthians pelo menos termina o ano, nesse momento, sem a Pablo, sem a Arana e sem Jô. Você perde 30% do time.
Tirando o Cássio, você perde 30% do time. O Trellis, ele, claro que tem o peso de você jogar no Corinthians, que por mais forte que seja o Vitória na Bahia, é diferente de jogar no Corinthians. O peso de vestir aquela camisa, de se adaptar, mas ele me passou uma impressão muito boa no campeonato. Não, sem dúvida, é muito bom jogador. Nesse sentido, um cara que, para chegar, não estou falando que eu concordo com a contratação, mas para chegar, pegar a camisa, assumir, não sentir o peso da camisa, porque já jogou em muitos clubes grandes, já jogou em Copa, seria o Fred. Né? Essa pressão, essa cobrança, não ia sentir tanto. O que eu digo é que qualquer jogador que chegar para substituir o Jô, que chegou, concordo com o PVC, com desconfiança, mas ele já era dali do clube, ele já tinha esse conhecimento do clube. Um jogador que seja mais jovem ou que não tenha ainda um peso no cenário nacional, ele sente. E é difícil esse início para se adaptar. E o Jô, né, lembrando que ele foi revelado pelo Corinthians, rodou por muitos times e construiu, apesar dos problemas que ele tinha e que a vida dele foi transformada, ele conseguiu construir uma carreira interessante, né? Campeão da Libertadores, com o Atlético sendo artilheiro, esteve em 2014 na Seleção Brasileira, passou na Europa, no Manchester City. No Everton, Shakhtar Donetsk, que saiu do Shakhtar para jogar na Inglaterra, jogou primeiro. Um cara de peso. É um peso que o Trellis não tem, realmente. E quando ele chegou no Corinthians, também não chegou assim, não é um cara com a idade tão avançada assim, não. Tem condições ainda de jogar por um tempo. Então isso tudo conta, né? A história do Jô, a história que o Jô nos contou nesse ano, ela é muito importante para entender o que aconteceu no período que a gente desconfiou e no período em que ele se provou. Porque ele deixou claro que a vida dele não vinha sendo de atleta em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, em 2015, em períodos que ele estava jogando bem, como em 13 e 14, em períodos que ele estava jogando mal, como 11 e 12. Sim. Ele deixou claro isso. E quando ele decidiu, o depoimento da mulher dele no prêmio do Brasileirão é emocionante. Maravilhoso. Quando ela disse que ela não tinha um casamento e passou a ter um casamento, quando ela virou para ele e disse: você quer mais uma chance? Tá bom, mas você tem uma só, porque eu não acredito mais. Ou seja, não perde o gol, meu garoto, senão vai rodar. Não perde o gol na cara do gol. É um testemunho de vida mesmo. E isso passa do futebol, né? E é uma pena você ter a necessidade do futebol brasileiro de perder um jogador na condição que ele está. Porque ele vai, porque o dinheiro é muito maior, porque ele entende que tem pouco tempo de carreira e quer recuperar esse tempo. Mas seria fundamental se o Brasil conseguisse manter. A gente fala do nível técnico do Campeonato Brasileiro, que eu já disse aqui várias vezes. O futebol brasileiro é pior do que o europeu. Qual a Europa? Indiscutivelmente é pior que a Inglaterra, é pior que a Alemanha, é pior que a Espanha. Equilibra com a Itália, é melhor que Portugal, é pior que a França, é pior que em vários lugares. Agora imagina que mas fica por aí. Imagina que o Diego Maurício com 26 anos jogasse aqui, que o Jô aos 29 pudesse permanecer aqui, que você tivesse... Nós não estamos falando da seleção brasileira. Sim. Nós não estamos falando de manter o Neymar no futebol brasileiro. Então é uma pena que o jogador que voltou ao Brasil, que se dedicou, que recuperou a carreira, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não fique no futebol brasileiro. E aí é o preço que se paga por uma administração não só do Corinthians, de todos os clubes ao longo dos anos, administrações que não cuidaram dessa parte financeira, uma questão econômica, e aí pinta o dinheiro, os caras vão e vendem mesmo para atender. Mas é uma pena mesmo. Quem sabe um dia a gente começa a chegar num patamar, e os clubes estão tentando se organizar para isso daqui à frente, para começar a competir e manter jogadores. Pois não, Zinho? Não, eu ia completar do que o PVC falou, que a minha surpresa foi ir pro futebol japonês. Eu já joguei lá, né? Maravilhoso, ótimo, estrutura maravilhosa, organização. Mas o futebol japonês há muito tempo não investia assim. É verdade, a China tomou conta, né? A própria Coreia do Sul, né? A própria Coreia. Quando eu cruzei com você ali nos bastidores, você falou assim, olha, o jogo foi vendido. Eu pensei assim, vai pra China ou até algum clube ali da Europa, mas eu nunca ia falar assim, vai pro Japão, que é um país maravilhoso, eu me orgulho de ter jogado lá. Mas o Japão pro Nagoya mesmo, é verdade. Foi uma surpresa. E uma outra coisa, é claro que a questão financeira foi o principal, mas aquela que eu até comentei dele poder voltar à seleção, eu acho que fica um pouco
ele se afasta um pouco da seleção. Ah, você vai falar, mas o Renato Augusto está jogando na China e foi. Né? Mas é um jogador de confiança do time. Assim, eu acho que nesse sentido ele perde um pouco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O Diego Maurício, você pode falar um pouco também sobre isso, né? Porque você, como Jô, você começou muito novo num clube gigantesco. O Corinthians e o Flamengo são times de massa, são as maiores torcidas do Brasil. E você, de repente, começou a ter aquilo tudo que o fato de um jogador de futebol de uma equipe desse porte tem. Né? Todas as facilidades, todas as tentações. A gente sabe que acontece muita coisa. O Jô, assim como você, também passou muito por isso e depois de um tempo acabou entrando no rumo. Você pode também falar um pouco sobre isso, sobre a sua experiência. Eu acho que a dificuldade é porque 90% do jogador de futebol é muito pobre, né? Então, você dorme pobre e praticamente em uma semana você está ganhando um salário que é difícil de explicar. Você dorme pobre e acorda rico. É isso. Haja cabeça. Não queria dizer isso porque é até uma ofensa para algumas pessoas que estão nos ouvindo. Então, acho que é complicado. Então, para administrar, é um pouco complicado. A gente fica um pouco aéreo, porque é normal do jovem ficar um pouco aéreo. Só que chega um momento que, quando a água bate na bunda, a gente começa a... Eu digo assim, né? Quando a água começa a bater na bunda, a gente começa a seguir o trilho certo, as coisas começam a dar em certo. E qual foi o momento que o Diego Maurício sentiu? Ih, a água bateu aqui, hein? Bateu, vou ter que dar uma mudada, que senão vai complicar, hein? Eu vi quando eu estava perdendo as oportunidades. Quando as pessoas não aceitavam mais, que eu poderia ajudar a equipe. Então, acho que minha esposa tem uma parcela 100% nisso. Que ela também agiu como agiu a mulher do... Que legal. Do Jô. Te deu uma chance. Falou, você tem a última chance. Se você quiser realmente viver ao meu lado e ter uma vida... Quando ela falou, corta o cabelo. E viver uma vida correta, que as coisas vão começar a encaminhar. Então, as coisas começaram a caminhar. Esse ano eu fiz um ano maravilhoso. Fiz praticamente 13 gols, 7 assistências no campeonato. Então, para mim, foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato coreano. Vários jogadores da minha equipe. Hoje, praticamente tem 4 da minha equipe que vão jogar a Copa do Mundo pela Coreia do Sul. Então, o clube lá, desde o presidente até os jogadores, todo mundo lá me adora e me ajudam bastante. Tradutor também está 24 horas, não só comigo, como com a minha esposa também. Então, acho que quando você começa a ter uma vida de atleta, a vida correta do jogador, as coisas começam a dar certo. Agora, se você quiser viver a vida errada, você vai só perder e não vai seguir na vida. Muito bacana. Depoimento aqui do Diego Maurício, ex-jogador do Flamengo, que está atualmente lá no futebol da Coreia. Ele é o nosso convidado aqui no Expediente Futebol. Nós temos aí os jogos já, meu amigo Chita Verde, com os horários definidos. Saiu a tabela hoje dos jogos da Libertadores.